Olá, queridos irmãos. Mais um domingo, estamos aqui na casa de Deus, mais um domingo para glorificar a Ele. Esse domingo nós estamos iniciando uma nova série que ela fala sobre exaustão. E ela vai falar de exaustão em vários pontos da nossa vida, né? Ele fala sobre a tecnologia, que hoje tudo é na tecnologia, não é? Hoje você está assistindo esse culto por causa da tecnologia. Fala sobre a nossa correria com a família, com o trabalho, com os nossos afazeres do dia a dia. E pensando nisso, a gente está aqui, né, na igreja com muitos irmãos com Covid, muitos irmãos passando por tantos problemas e tantas angústias, né? Eu também, há 30 dias atrás, tive Covid, minha família toda também esteve com Covid. E como é angustiante, como a gente fica ansioso, fica exausto. O Covid, ele causa isso, ele causa uma exaustão física. E a gente só tem uma pessoa que nos faz descansar. E essa pessoa é Deus. É nele que vem o nosso descanso. No Salmos 23, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. E é assim que nós precisamos viver a nossa vida, tendo a certeza que o descanso está nele, que a exaustão física, que a exaustão do nosso dia a dia, é nele que nós vamos encontrar o descanso. É na palavra, é na oração, no silêncio, com ele. Vamos louvar a Deus? A música que nós vamos cantar agora, ela fala: posso descansar em tuas mãos.
Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor
Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Feche os seus olhos, irmãos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado a Deus por esse dia. Obrigado a Deus por podermos estar em Tua presença, ó Deus. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, ó Deus, mesmo que imperfeitos, ó Deus, é feito de todo o coração, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe no decorrer deste dia, abençoe a nossa semana e abençoe, ó Deus, o pastor que vai estar falando da Tua palavra, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, estar com o coração abertos, ó Deus, para receber, ó Deus, e que nós possamos entender, ó Deus, que só em Ti nós temos o descanso. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Graça e paz a todos que nos acompanham nessa oportunidade. Estamos gratos a Deus pela chance que Ele nos dá de alguma maneira, partilharmos e refletirmos juntos sobre a palavra do Senhor. Eu quero iniciar fazendo a leitura do texto que nós vamos estudar hoje. E o texto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 15 e 16. E nos diz assim o texto bíblico: Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Que o Senhor possa falar ao seu coração também e te ajudar, nos ajudar nesses momentos difíceis que temos vivido. Nós estamos iniciando hoje, então, como é do conhecimento de todos, uma série de mensagens intitulada Exaustão, encontrando o equilíbrio em um mundo de excessos. E isso é extremamente fundamental para nós, encontrarmos um lugar de equilíbrio diante de tantos extremos, diante de tantos excessos que estão postos na nossa realidade. Não quero me deter aqui na questão da exaustão, nem dos excessos, porque é bem provável que você saiba exatamente do que eu estou falando. Além de todas as circunstâncias que a gente tem vivido, nós já estamos aí praticamente na metade do ano de 2021, sem ainda muitas perspectivas em relação ao futuro, ao que vai acontecer, e a gente está apreensivo e, por causa disso, a gente tem a tendência, então, de cair para algum tipo de extremo. E é sobre isso que a gente quer, esse mês, refletir. E hoje, especificamente, o tema da mensagem é excesso de informações. Excesso de informação. É um texto curioso que o Salomão escreve lá em Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 12, ele diz assim: E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para se fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Desde aquela época, Salomão já tinha essa ideia em mente. Não há limites para se fazer livro, não há limites para as informações que podem ser catalogadas a respeito de tudo. Não há limites para isso. E muito estudar, ele vai resultar em enfado da carne. E uma palavra que resume, talvez, toda a conjuntura social de hoje é exatamente exaustão, cansaço. Quem aí não está cansado, de alguma forma, que atire a primeira pedra, a gente já poderia usar esse termo. Então, por conta da situação da pandemia, do Covid-19, a questão do isolamento social e, principalmente, em relação aos avanços da tecnologia, existe já uma discussão em pauta, e com termos diferentes daqueles que a gente ouvia até então. Muito hoje tem se discutido a respeito da infodemia e da infoxicação. E o que seria isso? Então, a infodemia seria, na verdade, uma epidemia de informações. Infodemia. Pandemia, uma epidemia de informações, e que teria, então, como sintoma principal e consequência a infoxicação, a ideia da intoxicação pela informação. É impressionante a gente falar sobre isso. Tem um livro de um autor chamado Pedro Noia, e o livro dele é intitulado Ansiedade. E olha só que interessante, o subtítulo do livro, Ansiedade, é o seguinte: um mal causado pela infoxicação e pelo congestionamento de ideias. E ele diz o seguinte, abre aspas, a infoxicação e o congestionamento das ideias nessa era de superexposição a informações através dos meios digitais está transformando tudo à nossa volta. Homens
estão se transformando em caçadores do sucesso. Crianças em gênios cibernéticos. Casamentos em contratos de convívio com cláusulas bem definidas para distrato. Os namoros em relações sexuais fúteis de fim de semana. Estudantes em concurseiros obsessivos por empregos estáveis. E as comunidades em massas de robôs teleguiados pelas mídias. Portanto, esse termo, infoxicação, ele estaria relacionado ao congestionamento das vias do nosso pensar lógico. Nós somos afetados, consciente ou inconscientemente, por uma enxurrada de informações, seja por meio da televisão, internet, mídias sociais, telefone, livros, filmes, séries, revistas, propagandas, etc., etc., etc. Tais meios, nas palavras do Dr. Augusto Cury, aceleram o nosso fluxo de pensamento. E aí eu gostaria então de apresentar alguns problemas desse excesso de informações, que aparentemente você estar informado sobre tudo e todos é benéfico. Mas, na verdade, quando refletido da maneira séria que o tema exige, a gente percebe alguns problemas. Por exemplo, a capacidade de gerir e controlar pensamentos fica comprometida. Quando nós entramos nessa esfera de excesso de informações, a nossa capacidade de gerir os pensamentos, de controlar os pensamentos, ela fica prejudicada, ela fica comprometida. Porque querer saber, querer estar bem informado sobre tudo e todos é excesso. É excesso. O segundo problema é que o excesso de informação, ele afeta a capacidade de distinguir entre aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo. E aqui cabe a gente pensar o que, de fato, eu não posso deixar de estar bem informado. Essa é a pergunta que vai para o espaço nesse ambiente de excesso de informação. Porque o que, de fato, é importante eu estar sabendo? O que, de fato, é importante reunir informações? A gente tem aí ouvido sobre informações sobre tudo, mas de maneira superficial. Então, a gente não se aprofunda, a gente não foca em assuntos que são essenciais para a nossa vida. Como consequência, outro problema é que o excesso de informação ele afeta a capacidade de tomada de decisões. Como é impressionante essa relação. Eu já contei algumas vezes, mas toda vez que eu penso nessa capacidade de tomar decisões, e pensando no excesso de informações, eu morava numa casa alugada, e quando eu fui entregar então a casa, eu precisava pintar ela. E a casa era branca. Nada mais simples do que isso. E, para minha surpresa, eu fui, então, numa loja comprar uma tinta e eu chego lá para o atendente e falo, eu preciso pintar a casa lá e eu preciso, então, de um galão aí de tinta branca. E aí ele me diz, mas como assim, qual branco você quer? E aí eu, como assim, qual branco? Branco. E, para minha surpresa, ele me coloca na frente um catálogo de 2 páginas de opções, ou seja, de informações a respeito de alterações ali na coloração. Então, existem 2 páginas de tipos de branco, e de cores de cor branca, E aquilo, sinceramente, a hora que eu terminei de olhar aquilo, eu fiquei com um monte de dúvida. Porque aí eu falei, rapaz, primeiro que eu não sabia que existia tanta cor branca assim, tantas alterações do branco, e também eu fiquei pensando, puxa, que cor que é, que branco que é aquele então que está lá nas paredes, e outra, se eu escolher um branco diferente, será que eu não vou ter problema daí com a imobiliária? Enfim, então surgiram mais dúvidas a respeito do que eu deveria fazer,
do que me ajudou. E a gente pensar numa coisa tão simples, né, numa cor, né, cor branca, e você hoje entra em crise quando você, né, está diante de um catálogo ali que te dá N informações a respeito de uma coloração, né? Então, afeta a questão, né, das nossas decisões, uma vez que esse turbilhão de informações, né, está ali na nossa mente, né, e isso vai dificultar essa nossa capacidade. Um quarto problema é que o excesso de informações, né, ele gera um senso de incapacidade e frustração muito grande, né? Claro, você nunca vai estar informado o suficiente sobre tudo, sobre todos. Essa é uma realidade. Mas como a ideia é você consumir informação, quando você não sabe ou não tem informação a respeito de alguma coisa, você se sente frustrado, né? Ou se sente incapaz de realizar alguma tarefa que você tem informação, mas não a informação o suficiente, né? Então, o ponto é o seguinte, não se engane, excesso de informação não é sinônimo de conhecimento. Não quer dizer que as muitas informações se tornam em conhecimento. Aliás, é muito comum a gente ver a superficialidade. Porque, repito, muitas informações a respeito de muitas coisas, mas de maneira superficial, sem profundidade, sem uma reflexão devida a respeito de determinados assuntos. Então, uma sociedade que fala sobre tudo, que está informada sobre tudo, mas, ao mesmo tempo, essas informações não se transformam em conhecimento. Não se engane também, excesso de informações não é sinônimo de veracidade. Aliás, o que a gente tem visto bastante e ouvido também bastante é a respeito da desinformação, né? Então, muitas informações, excesso de informações, não quer dizer que sejam verdades, né? Nós vivemos na era aí da desinformação também. Excesso de informação também, de maneira nenhuma, é sinônimo de sabedoria, né? Conhecemos, talvez você convive com alguém assim, você conhece pessoas que são bem informadas, mas na sua vida, né, prática, no seu dia a dia, né, são pessoas tolas, né? Então, não é incomum a gente encontrar esse tipo de pessoas, não é verdade? Então, o ponto é o seguinte, não é sobre ter muita informação, não é sobre ter excesso de informação, é sobre ter as informações corretas, de fontes autênticas e dignas de confiança. E é por isso que nós apelamos aqui sempre para esse olhar para a palavra de Deus, que para nós é a verdade. Deus é a fonte autêntica e de confiança da qual precisamos. E a palavra de Deus nos instrui conforme a verdade. Então, a realidade é essa, não é a questão, né, do tanto de informação que você tem, mas das informações corretas e da fonte da qual você tem essas informações. O texto que nós lemos, ele diz, todavia, as notícias a respeito de Jesus, né, dele, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse o contexto aqui imediato é da cura, né, de um leproso, e Jesus fala para ele se mostrar, né, ao sacerdote, e aí ele vai, né, e daí tem toda esse testemunho, né, desse leproso a respeito da sua cura. Ele aponta para Jesus e diz que as informações, então, a respeito de Jesus, as notícias a respeito de Jesus e o que ele fazia, se espalharam, né, por toda a região. E aí aquele fluxo de pessoas, né, com suas demandas e com seus problemas, procuravam Jesus, iam atrás de Jesus, né, para ouvi-lo e para serem curadas. Mas olha que interessante, Jesus nos dá aqui, né, a gente pode dizer aqui, alguns insights, né, a respeito de como lidar com o excesso. Porque Jesus ele não se entregava, ele não caía nessa armadilha dos excessos. Jesus tinha ações pontuais que mantinham, né, o seu equilíbrio.
em todos os sentidos. Então, diante dos excessos, diante das demandas de informações, né, diante desse turbilhão de informações, o que Jesus fazia? E é interessante que o versículo 16 diz: Jesus retirava-se. Retirava-se. Literalmente, Jesus deixava o excesso falando sozinho. Ele intencionalmente se afastava desses ambientes. E fica a dica para nós também. Diante desse turbilhão de informações, nós não precisamos ceder a eles, nós não precisamos estar informados sobre tudo, saber de tudo. Na verdade, é sábio que a gente também tenha essa prática de, quando em vez, retirar-se, né, afastar-se desses ambientes que se tornam excesso. Segundo ponto, Jesus retirava-se, mas se retirava para onde? Para lugares solitários. E a ideia aqui não é a defesa da solidão, mas a defesa da solitude. Jesus praticava a solitude, né, que é exatamente esse ambiente onde há, de fato, uma verdadeira reflexão sobre o que você sabe, em detrimento àquilo que você faz. É um momento de introspecção, sabe? E a gente precisa sair desse tumulto, dessas inúmeras vozes nos dando informações, nos retirar desse ambiente. Não para outro excesso, Jesus não se retirava de um ambiente de excesso para cair em outro, mas Jesus retirava-se para a solitude. E às vezes a gente sai de um ambiente e cai em outro, sai de um extremo em outro. E essa ideia de indo de extremos a outros, né, a gente vai cansar, a gente vai se encontrar com a exaustão. E Jesus nos ensina, então, retirava-se para lugares solitários, onde ele podia praticar, então, a solitude, refletir, né, sobre a vida, refletir sobre as suas ações, né, esse momento de introspecção. E, em terceiro lugar, né, Jesus, então, o que Jesus fazia para manter o equilíbrio? Se retirava para onde? Para lugares solitários, para a prática da solitude. E ele fazia o que nesses lugares? Ele orava, né? O texto nos deixa claro. E orava porque Jesus valorizava, priorizava a sua relação com Deus, com o Pai. Jesus orava porque realmente ele dava importância àquilo que realmente importava. Jesus orava por causa da necessidade de alinhar o seu coração, as suas vontades, com a vontade de Deus. Jesus orava porque na oração ele ouvia as orientações, olha que interessante, ou as informações adequadas e da fonte verdadeira. E essa dica serve para todos os discípulos de Jesus. Diante desse turbilhão de informações, diante dessa era da tecnologia, né, diante desse leque aí de ambientes onde a gente está sendo bombardeado por informações, e essas informações vão complicando a nossa vida muito mais do que ajudando, vão fazendo a gente perder o foco em muitas coisas. O que fazer diante disso? Como manter o equilíbrio? Então, Jesus ele se retirava para lugares solitários, e nesses lugares solitários ele orava. E eu gostaria de deixar com vocês, como aplicação, né, prática, então, como encontrar equilíbrio em meio ao excesso de informações. Então, o que você pode fazer a partir de agora em relação a isso, para encontrar equilíbrio para a sua vida? Eu indico a você o seguinte: primeiro, decida romper com os excessos. Sabe? Pensa sobre isso. Toma uma posição a respeito disso. Se afasta dos excessos, decida fazer isso. Quanto tempo você passa lendo informações que às vezes nem são necessárias? Talvez de alguma forma você é cativo disso. Você acha que precisa disso. Mas eu te desafio, né, a decidir romper com os excessos. Também foque no que é realmente importante.
E, novamente, aquela pergunta sobre o que você necessariamente precisa ter informações. No que você realmente precisa aprofundar as suas informações. Sabe, é muito comum a gente ver pessoas que, por vezes, têm informações sobre a vida de um monte de gente, um monte de celebridades. Ela sabe o que está acontecendo com o ator tal, com a atriz tal, com o cantor X, com a cantora Y, sabe onde está, sabe o que está acontecendo, sabe até sobre os animais de estimação dessas pessoas, mas muitas vezes não sabe o que está acontecendo na vida do cônjuge, não sabe o que está acontecendo na vida dos próprios filhos, não sabe o que está acontecendo dentro do seu próprio coração. Então, decida romper com esses excessos. Foque no que realmente é importante. E pratique a solitude. Sabe, diante, desses excessos, olha uma dica importante para você. Se retire, vá para um lugar onde você possa fazer uma reflexão fidedigna da sua própria vida. Veja como tem sido sua vida, veja para onde a sua vida está indo, veja como está a sua relação com as pessoas que são importantes para você. Analise se não há excessos, mas isso só vai acontecer se você sair do meio dessas vozes. Você precisa estar em um lugar de silêncio, um lugar de solitude. Outra dica aqui, fale diariamente com Deus. Não tem terapia melhor do que essa. Fale diariamente com Deus. Jesus, não é só nessa ocasião, mas por vezes Jesus tinha essa atitude de se retirar para orar. Tudo que Jesus ia fazer, Jesus dedicava a esse ambiente de solitude e lá ele praticava a oração. Se o nosso próprio Mestre, se o nosso próprio Jesus orava, quanto mais nós precisamos orar. Nós dependemos de Deus, nós dependemos das informações que são úteis para a nossa vida. E essas informações nós encontramos na oração, nesse diálogo com Deus. E nós cantamos aqui essa canção, sobre a oração, sobre esse ambiente, que nós precisamos desenvolver de oração. Então, repito, decida romper com os excessos, foque no que realmente é importante, pratique a solitude e fale diariamente com Deus. E eu gostaria de encerrar com essa pergunta e, novamente, sugiro que você converse com quem está perto de você, ou se você não está perto de ninguém, mas anote essa pergunta e, numa oportunidade que você estiver com alguém, converse sobre isso. A pergunta é a seguinte: o que aconteceria na sua vida, ou o que mudaria na sua vida, se você realmente aplicasse essas sugestões? Pensando nesse mundo de excessos, pensando nesses turbilhões de informações ao qual nós estamos aí submetidos, se você fizesse essas coisas aqui, decidir romper com os excessos, focar no que realmente importa, praticar a solitude, falar diariamente com Deus, se você fizesse isso, o que aconteceria na sua vida? O que você acha que aconteceria? O que mudaria na sua vida? Então, reflita sobre isso, converse com alguém e Deus o abençoe e que a prática desses pontos aqui que nós colocamos e vimos na vida de Jesus, são indicativos de como encontrar o equilíbrio em meio a um mundo de excessos. Lembre-se, não é a quantidade de informação, mas as informações corretas da fonte correta. Deus os abençoe, vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, estarmos diante da sua palavra, ó Deus, e ouvirmos as orientações, as informações que são, ó Deus, importantes para a nossa vida. Se há um lugar onde nós precisamos buscar informações para viver uma vida correta, é na sua palavra, ó Deus, que o Senhor possa, por meio do seu Espírito Santo, nos conduzir a este lugar onde nós, com certeza, encontraremos equilíbrio.
Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos, abençoe a semana de cada um, sê com aqueles, ó Deus, que se encontram enfermos, sê com aqueles que se encontram exaustos, ó Deus, cansados dessa caminhada, ó Deus, tão difícil, mas que o Senhor os livre, ó Deus, dos excessos e que nesse quesito aqui, ó Deus, dos excessos de informações, Deus, que o Senhor possa alinhar o nosso coração, ó Deus, e que a gente aprenda a não ouvir tantas vozes, mas priorizar ouvir a sua voz, ó Deus, porque assim seremos bem-sucedidos e assim encontraremos paz e descanso para o nosso coração. Abençoe cada um que está nos acompanhando, ó Deus, abençoe a semana, a vida, a família de cada um deles. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem